Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso oitavo exercício, relativo à parte dos conjuntos, né? Os sets que estamos trabalhando a parte das coleções da linguagem, tá certo? Então, para isso, vamos abrir aqui no computador o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução do nosso oitavo e último exercício relativo à parte dos conjuntos que nós temos disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução do nosso último exercício relativo aqui à parte dos conjuntos que nós temos disponível na linguagem Python, tá certo? E aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python e dentro desse projeto já temos ali criado de aulas anteriores o nosso arquivo.py, contendo aqui então, né, a parte dos conjuntos em que estamos trabalhando aí, as coleções ainda da linguagem Python na nossa nona lista, tá certo? E para facilitar a nossa visualização aqui na tela, vamos fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? E lembrando aí você que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução do nosso penúltimo e sétimo exercício, tá certo? Se você não tiver visto essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? Caso não tenha visto, corra lá para que você possa assistir a mesma, tá certo? E logo aqui na sequência nós temos o enunciado, então, da nossa oitava e última questão, que diz o seguinte: dada uma lista com nomes, mostre os nomes que aparecem somente uma única vez, usando aqui no caso, né, a teoria dos conjuntos que nós temos aqui, né, disponível na parte das coleções da linguagem Python. Então, esse exercício é um exercício que ele requer um pouquinho mais de conhecimento, tá certo? Caso você não tenha conseguido resolvê-lo aí, eu iria mostrar para vocês aí que é a minha sugestão de resolução, tá certo? Mas caso tenha conseguido também, vocês podem aí estar comparando as duas. Eu vou inicialmente aqui fazer a criação de uma lista, né? Já que o exercício ele coloca isso daqui, dado uma lista com nomes, então eu vou criar uma lista chamada nomes. Essa minha lista, então, eu vou colocar alguns nomes aleatórios aqui, tá certo? Vocês podem escolher nomes aleatórios de vocês também. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro nome como sendo Ana, tá certo? Logo na sequência, eu vou colocar também, por exemplo, Bruno. Outro nome aqui, que vai ser Carlos, por exemplo. Tá certo, pessoal? Vou colocar aqui alguns nomes de forma aleatória mesmo, tá certo? Vou repetir aqui, inclusive, o nome Ana uma outra vez. Depois, na sequência, eu vou colocar aqui outro nome, por exemplo, o nome Daniel, tá certo? Posso seguir aqui, por exemplo, repetindo outro nome aqui, o Bruno. Eu já coloquei ali também, assim como Ana, estou repetindo aqui alguns nomes, tá certo? E por fim aqui eu vou colocar aqui mais um outro nome, por exemplo, Eva, tá certo? Então, podemos inclusive aqui printar na tela, né? Essa minha lista de nomes, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, nomes, e inclusive verificar o tipo, né, dela aqui, utilizando então a funçãozinha type de nome para nós verificarmos que se trata exatamente da classe das listas. Então, eu já posso rodar aqui esse meu código, botão direito aqui na aba lista 09, run lista 09, e aqui, ó, eu tenho então a minha lista com esses nomes aqui que eu coloquei de forma aleatória e que se trata exatamente aqui da classe das listas. Então, eu coloquei exatamente fazendo isso daqui. Só que o exercício pede, né, pessoal, para fazer aqui a utilização usando os conjuntos, né, e que mostra esses nomes em que aparece somente uma única vez. Mas então veja que eu coloquei nomes aqui repetidos, no caso Ana e Bruno, tá certo? Então eu tenho que resolver
essa situação aqui. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer aqui no caso é converter essa lista em um conjunto. E para isso eu posso fazer assim, ó, eu vou criar uma variável que vai chamar todos e vai receber aqui, ó, para mim fazer a conversão dessa lista em um conjunto, eu coloco então um set e aí logo na sequência eu posso já colocar então a variável que é a minha lista de nomes, tá certo? E quando eu faço isso daqui, eu já vou eliminar os nomes repetidos, tá certo? Então, posso inclusive aqui, ó, dar um print em todos, inclusive printar também o tipo, tá certo? Aqui eu posso colocar então o type de todos. E se eu rodar aqui novamente esse trecho de código, veja só, eu tenho agora não mais uma lista, né? Eu tenho agora aqui nesse trecho agora uma lista, veja que agora é um conjunto, eu não tenho mais o colchetes, eu tenho as chaves, e veja que os nomes repetidos, por exemplo, o nome Ana, que tem 2 vezes aqui Bruno, ele aparece uma única vez, e que se trata exatamente aqui da classe dos conjuntos, tá certo? Então, neste caso aqui, ó, vou colocar até assim, ó, vou colocar uma hashtag, uma linha de comentário, aqui eu tenho todos os nomes sem repetição, tá certo? Então, essa é a ideia aqui por trás dos conjuntos, né? Já que eu quero, por exemplo, quando eu tenho a necessidade de remover duplicatas dentro de uma lista, eu posso utilizar aí a teoria dos conjuntos, que nós já vimos isso daí em aulas anteriores, tá certo? E agora nós vamos dar prosseguimento aqui no exercício, né? Depois de fazer essa conversão da minha lista em um conjunto, né? Eu posso fazer a utilização aqui agora, né, pessoal, de um que a gente chama de compreensão dos conjuntos. Assim como nós tínhamos lá também nas listas, né, as compreensões das listas, ou list comprehension, nós temos aqui também o set comprehensions, que é a compreensão dos conjuntos, tá certo? E aí eu vou fazer aqui a seguinte ideia da utilização da compreensão de conjuntos. Eu vou pegar os nomes repetidos no caso. Então, eu vou chamar uma variável chamada repetidos, e vai receber, no caso aqui para mim, ó, então vai ser agora, então, a minha compreensão do conjunto vai ser, no caso, nome, ó, nome, ou pode ser uma variável n inicial, vou colocar nome mesmo, em nomes, tá certo? Então, para cada nome dentro de nomes, aqui é um S, tá certo? Aí eu vou utilizar a minha estrutura condicional se, né, já que se trata de um conjunto, de uma compreensão de conjuntos, eu vou colocar aqui, ó, se nomes, né? Eu vou utilizar aqui o meu método count, tá certo? E vou colocar então a minha variável nome. Se isso daqui for maior que 1, né? Então eu tenho nessa parte aqui, ó, vou até colocar com uma linha de comentário, essa minha compreensão dos conjuntos, se trata aqui da parte em que nós estamos verificando os nomes que se repetem, tá certo? Então por isso que eu criei então essa minha variável chamada repetido, pois se trata exatamente dos nomes que estão repetidos aqui dentro do meu conjunto, da minha lista, tá certo? E aqui logo na sequência, nós já podemos então fazer aqui, ó, a criação de uma variável chamada únicos, que vai receber quem? Vai receber todos, o conjunto todos que eu criei aqui no sets, tá certo? Menos, no caso, os nomes repetidos, tá certo? E dessa maneira, eu vou garantir que eu vou ter um conjunto apenas com os nomes com
contendo sem nenhuma repetição no caso. Tá certo? E aqui logo na sequência nós já podemos printar na tela. Eu vou fazer assim, ó, print. E vou colocar aqui uma mensagem inicial, por exemplo, nomes que aparecem somente uma vez. Agora no caso, vou colocar aqui 2 pontos. Inclusive eu vou até quebrar uma linha com... Tá certo? E logo na sequência eu posso fazer a utilização de um laço para mostrar então essa ideia aqui da minha compreensão dos conjuntos. Então para isso eu vou fazer assim, ó, para, né, for nome em únicos, 2 pontos, e aqui agora eu já posso então printar utilizando as minhas f-strings a minha variável nomes. Tá certo? E aqui agora eu já posso, inclusive, executar esse código. Então, vamos ver aqui, olha só. Eu repeti eles aqui, né? Na verdade, eu vou tirar esse F aqui, ó. Calma aí. Ana, Bruno. Os nomes estão se repetindo aqui, pessoal. Na verdade, eu coloquei, olha só. Coloquei nomes. Nome, né? Agora não é com S. Tá certo? Então, deixa eu tentar rodar isso aqui novamente. Agora sim. Tá tudo ok. Então, inicialmente, ele mostrou para mim a lista, né? Então, que se trata aqui exatamente da classe das listas. Depois eu converti isso num conjunto. Aqui é a classe dos conjuntos. E depois, né? Os nomes que aparecem somente uma única vez. Então, seria o nome Eva, o nome Carlos e Daniel. Já que os nomes Ana e Bruno, né? Eles se repetem aqui nessa minha lista que foi dada aqui inicialmente. Então, o único erro aqui é que eu já ia confundindo aqui na hora que eu ia mostrar na tela. Então, ao invés de colocar nome, né? Eu já ia colocando nomes. E, na verdade, nomes é o que, pessoal? É a minha lista lá inicialmente. Eu não quero mostrar a minha lista. Eu quero mostrar aqui, ó, o meu nome e não são repetidos. Ou seja, são os nomes o quê? São os nomes únicos. Então, eu utilizei aqui essa minha estrutura de repetição aqui para mostrar, então, apenas os nomes que não se repetem. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós conseguimos, então, finalizar aí, ó, a resolução do nosso 8º e último exercício relativo à parte dos conjuntos que nós temos disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa 8ª e última questão relativa à parte dos conjuntos que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Então, neste momento aqui agora eu considero encerrada toda a parte das coleções que nós temos aí disponível da linguagem, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!